turma do segundo ano. Vamos para mais uma aula de ciência. Hoje é quarta-feira. Quero que vocês abram o livro de ciência na página 85. Vamos abrir o livro de ciência na página 85. Abriram, crianças? Certo? Vamos relembrar só um pouquinho do assunto que nós vimos ontem, na terça, que falávamos sobre as relações entre plantas e solo, que essa relação se dava por meio da raiz, que ela era responsável de tirar a água e os sais minerais da raiz do solo para as outras plantas. Então é a função da raiz, tirar os sais minerais, a água e os sais minerais do solo para as outras partes da planta. Vamos fazer a correção da atividade que foi para casa. Qual é a parte da planta que permite a relação entre ela e o solo? A raiz, né, criança? Ela que é a responsável para haver esta relação. A segunda, as relações mantidas entre plantas e solo permitem que as plantas vivam e se desenvolvam. Sabendo disso, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As flores das plantas se localizam dentro do solo? Não, quem se localiza dentro do solo é a raiz. Então é falsa. As folhas das plantas retiram água e sais minerais do solo? Não, quem retira é a raiz. As flores ela recebe, né, criança? Então é falsa. As raízes retiram água e sais minerais para a planta? Sim, ela é responsável para tirar água e sais minerais. Verdadeira. As raízes prendem as plantas no solo? Verdadeiro. Então, as raízes, ela prende as plantas no solo. Então, essa afirmação é verdadeira. As sementes da maioria das plantas germinam no solo? Verdadeira. As sementes da maioria das plantas germinam no solo. O que é germinar? Nascem no solo. Observe os desenhos que representam um pé de milho e uma roseira. Circule as partes dessas plantas que permite a relação entre ele e o solo. Vocês observam um pé de milho e uma roseira e vão circular o que vai fazer essa relação, que é a raiz. Vocês circulam a raiz. Escreva na linha abaixo o nome da parte da planta que você circulou. Raiz. Ótimo. Para fazer uma horta saudável, é necessário escolher uma terra fértil. O que é uma terra fértil? Uma terra que tenha o quê? Que favoreça o crescimento, que tenha nutrientes. Isto é, que favoreça o crescimento das plantas. As raízes encontram no solo os recursos de que as plantas precisam para viver. Marque a alternativa que mostra quais recursos são esses. O que as raízes retiram do solo? Água e luz solar? Não. Sais minerais e água? Água e ar? O que elas retiram, crianças? Sais minerais e água. Nós iremos agora vamos para a página 87 e vamos falar das relações entre plantas e animais. Que existem vários tipos de relações, né, criança? Os morcegos, como é que eles se relacionam com as plantas? Eles se alimentam de frutos e de pólen, né, crianças? Que é um pó amarelo. O pólen é um pozinho amarelo, que eu já mostrei uma vez na sala de aula, o que era o pólen, que era um pozinho amarelo que retira de algumas flores. E que esse pozinho amarelo, que tem presente em algumas flores, o morcego, quando se alimenta desse pólen, esse pólen vai ficar no seu pelo. E o que vai acontecer? Eles vão levar esse pólen para as outras plantas e lá fazer a sua reprodução. Tem as araras que fazem um ninho nas árvores. Temos os veados que se alimentam das plantas e se protegem de caçadores. Os veados, qual é a relação? Eles se alimentam das plantas para sobreviver, né, criança? Então, isso é a relação que eles têm com as plantas. A abelha ela faz o que? A polinização. Ela também
se alimenta do pólen e esse pólen ele se espalha para as outras plantas que vai dar origem a uma nova planta. O que a abelha ela é responsável e o morcego eles vão auxiliar na reprodução de uma nova planta. Então eles o que? Eles vão auxiliar na reprodução dessas plantas. Então, se eles tiram uma planta, o pólen daqui e levam para outro lugar, lá pode nascer o quê? Uma nova planta. Então, eles vão auxiliar nessa reprodução. Mas sabiam, crianças, que com o desmatamento, com as queimadas e com as mudanças climáticas, muitas abelhas estão desaparecendo? E o que vai acontecer com alguns alimentos? Eles vão desaparecer ou vão ficar extintos. Por quê? Porque se a abelha ela é responsável para a produção de novas plantas, alguns alimentos vão ficar sem esse auxílio. Então, quais são esses alimentos? A laranja, a maçã, o pêssego, a pera, o morango, o abacate, a soja. Por quê? Porque a abelha ela é uma das responsáveis para auxiliar na reprodução dessas plantas. E sem elas seria o quê? Um pouco impossível para que essas plantas se reproduzissem sozinhas. Certo, crianças? Então, o que nós devemos proteger tanto as abelhas, como também proteger e cuidar da natureza. Vamos passar para a página 88. Vamos ler essa tirinha e vou para responder as questões abaixo, certo, criança? Lê a tirinha, depois responda as perguntas abaixo. Tem assim: a flor ela diz assim: eu vivo em função da minha beleza. Aí vem o Garfield. O Garfield ele diz: vem, pá, pisa na flor. Aí a flor já bem murchinha, já caída, diz assim: eu devia ter um plano B. O número 1. Como a flor estava se sentindo no primeiro quadrinho? Ela estava o quê? Feliz e se achando bonita, não era, criança? E depois que Garfield pisou, como ela se achou? Ela ficou o quê? Bastante amassada e se sentiu o quê? Triste. O segundo. Qual é a sua opinião sobre a atitude de Garfield no segundo quadrinho? Criança, ele foi bom? Ele preservou a natureza? Não, porque ele não olhou a beleza da flor. O que ele fez? Ele pisou e pronto, acabou a história. E o que nós devemos fazer? Cuidar, né, criança? Proteger, porque também são seres vivos. E se nós cuidarmos, a natureza ela vai se tornar sempre bela. Mas se nós continuarmos destruir, continuarmos pisando, arrancando, o que vai acontecer? Pode ser que um dia acabe e nós não tenhamos mais estas belezas, o cheiro das flores, as belezas que elas mostram. Então nós devemos o quê? Cuidar, proteger. A terceira, com base na expressão do rosto de Garfield, você acha que ele ficou preocupado com a flor? Vocês acham, criança, no segundo quadrinho, que ele ficou preocupado por ter pisado na flor? Não. Como é que vocês perceberam isso? Porque ele pisou e foi embora como se nada estivesse acontecido. Ele voltou para socorrer a flor? Ele voltou para replantá-la de novo? Não. Ele fingiu que nada tinha acontecido. E o que você diria se Garfield o que você diria a Garfield se estivesse com ele? Essa resposta vocês irão fazer. Foi uma atitude boa que Garfield teve? Não, foi uma atitude ruim.
Ele preservou? Não, ele destruiu. Então vocês, o que diriam a ele? Pense na resposta, criança. Agora eu quero que vocês passem para a página 90. Eu só vou ler o textinho e o restante vocês irão fazer em casa, certo, crianças? Aqui tem, para descobrir mais um tipo de relação entre plantas e animais, leia o texto abaixo sobre a gralha azul e o pinheiro araucária. O pinhão, semente da araucária, árvore símbolo do estado do Paraná, é o principal alimento da gralha azul no inverno. Graças a essa feliz interação, a gralha azul e o pinheiro têm conseguido se perpetuar através dos tempos, não só na natureza, mas também no coração dos paranaenses. A gralha azul é uma espécie relativamente grande, de um azul reluzente, cabeça, pescoço e peito negros, penas de fronte arrepiadas, formando uma espécie de topete, bico forte e cauda comprida. Vive na mata, gosta de se reunir em bandos nos pinheiros. A gralha azul tem o hábito de enterrar pinhões. Encontrado o local correto, ela pressiona-o a entrar, conferindo-lhe golpes com o bico, até a completa introdução. E concluir seu trabalho colocando algum material das redondezas, como folha, pedra e galho, em cima do local remexido de forma a camuflar ou disfarçar o feito realizado. Então, crianças, o que a gralha azul faz com o pinheiro, faz com o pinhão? Ela se alimenta da fruta, da semente e ela solta essa semente para dar origem a uma nova planta, a uma nova araucária, né, criança? Então, ela é o quê? Ela tem uma relação com esta planta. Ela se alimenta, ela faz a sua alimentação, mas ela ajuda na reprodução, auxilia na reprodução de uma nova planta, de uma nova árvore. Então, essa relação que os pássaros, que os animais têm com a planta, são relações o quê? Boas. Alguns têm a relação, têm as plantas como fonte de sobrevivência somente, e tem outros que têm as plantas como fonte de sobrevivência, mas ajudam, auxiliam na sua reprodução. Então, crianças, essa foi a nossa aula de ciência. Acredito e peço que vocês tenham entendido, né? Creio que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, podem tirar comigo, que eu estarei à disposição. Fiquem com Deus, aproveitem, estudem bastante, para que possamos, quando voltar, estarmos firmes e fortes novamente. Tchau e até a próxima aula de ciências.